Uma igreja forte é uma igreja que tem a palavra e que recebe, e que se alimenta, que come a palavra. Isso é uma igreja forte, ok? Então nós queremos ter sempre uma igreja forte. E nós vamos estar trabalhando para isso. Eu desejei em meu coração, como pastor dessa igreja, ensinar alguns assuntos específicos nas quintas-feiras. Então eu vou estar ministrando nas quintas de novembro e dezembro também. E eu vou estar falando sobre coisas como o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, sobre a presença de Deus, sobre a unção de Deus. Eu quero estar falando sobre essas diversas coisas, sobre a oração em línguas. Então eu quero tirar esses 2 meses, de novembro e dezembro, nas quintas-feiras, para estar aqui ensinando, ok? Tenho isso no meu coração e se você vier, vai ser muito abençoado, tá bom? Tem muitas pessoas chegando, muitas pessoas precisam desses ensinos, então eu quero cobrir essas áreas. É claro que a gente não consegue cobrir tudo de uma vez, não é? Todos os assuntos que tem na Bíblia, mas eu coloquei no meu coração, pelo menos nesses 2 meses, falar sobre esses assuntos, amém? Eu não sei se você lembra como nós começamos o ano de 2019, mas no começo do ano, em janeiro, nós passamos para todos aquele livro, Amor, o Caminho para a Vitória. Quem lembra? Porque eu queria começar o ano com a base do amor sendo construída debaixo de nós, né? Sendo construído e alicerçando a gente. Então nós pregamos mensagens sobre o amor, nós incentivamos a leitura do livro Amor, o Caminho para a Vitória, né? Então nós vimos conduzindo a igreja, depois nós falamos sobre crescer espiritualmente, nós também passamos o livro Crescendo Espiritualmente, vocês lembram? Nós também passamos, porque a ideia e o intuito é cobrir essas áreas, né? Nós tivemos outras coisas no mês de maio, nós falamos sobre família também, não é? Tivemos 4 mensagens sobre família boas aqui, boas mensagens, e assim a gente vem trabalhando, não é? A gente vem edificando a igreja. Então, eu não sei qual é a sua disponibilidade, mas se você está ficando em casa nas quintas-feiras, só para ficar em casa, é melhor você vir para o culto. É melhor você vir para cá para você ser enriquecido na palavra. É melhor você vir para cá para você ser edificado, abençoado, ok? Então eu estou dizendo para todos vocês, como pastor de vocês, venham para cá, não fiquem em casa de bobeira. Ok? Eu vou estar me preparando como eu me preparo no domingo para estar pregando nas quintas da mesma forma, ok? E eu creio que nós vamos ter experiências sobrenaturais, nós vamos ter mover do Espírito, ensinamento forte, nós vamos ter todas essas coisas. Mas se você não estiver, se você não vier, você vai perder, ok? Então nós queremos que você venha, tá? O mês passado nós falamos sobre cura, né? Os nossos ministros pregaram boas mensagens, e boas mesmo, sobre cura. E nós fomos tremendamente abençoados aqui. Cada uma mensagem em cima da outra. Aí se você não estava aqui e não tem base na sua vida sobre cura, se você não tem nenhuma construção, o diabo vem e ataca você não sabe o que fazer. É por isso que nós não estamos, gente, aqui de bobeira, ok? Nós não estamos. Eu estou sendo orientado pelo Espírito de Deus para trazer mensagens para edificar e abençoar a igreja. Então nós queremos sempre estar ministrando coisas que vão edificar a vida dos nossos queridos membros, amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. E hoje eu quero ministrar uma palavra sobre comunhão, né? Nós temos hoje aqui a mesa da comunhão. Você sabe o que é a mesa da comunhão, isso? A ceia é a mesa da comunhão. E hoje, especialmente, eu vou tentar cobrir o capítulo, porque o capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, ele trata 2 assuntos. Ali ele fala de 2 assuntos, ok? E em um dos assuntos, ele fala da ceia e ele fala um outro assunto. Então eu vou trabalhar metade do capítulo que trata da ceia. E esse capítulo é muito bom e ele fala sobre a comunhão, ok? Vocês estão prontos aí para começar comigo? Nós vamos ler no quadro, mas se você tiver no seu celular, na sua Bíblia, você pode também abrindo aí. Nós vamos começar no livro de 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler o 1, para a gente entender um pouco mais da carta, ok? Vamos ler o versículo 1 e 2. Como eu disse, vamos falar sobre comunhão hoje. Comunhão entre nós. Aleluia. Aleluia.
De vez em quando você pode também falar aleluia, glória a Deus, pode glorificar a Deus, ok? Não tem problema, a igreja de crente pentecostal é assim. De vez em quando saem uns glória, de vez em quando saem uns aleluia, ok? E o diabo não gosta muito disso não, mas não importa se ele gosta ou não gosta, nós não temos nada com ele, amém? Jesus falou assim, aí vem o príncipe desse mundo e nada tem em mim, eu também não tenho nada com ele, amém? Aleluia. Então no capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios diz, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então sejam imitadores de Paulo, ele está dizendo como ele foi de Cristo, ok? O versículo 2 diz assim, ó, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. O que ele está falando aqui? De fato, eu vos louvo. Então ele passa a falar sobre algo, que ele louva esses irmãos, essa igreja. Então, sobre esse assunto, eu vos louvo, é isso que ele diz. Agora no versículo 17, eu quero que você vá lá comigo, capítulo 11 ainda, o versículo 17, ele diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Quer dizer, Paulo, ele começou o capítulo 11, de fato que a Bíblia não foi escrita dessa forma, com capítulos e versículos, ele falou diversos assuntos aos coríntios, e na verdade ele estava corrigindo muitas coisas e explicando outras, dando instruções, e todas elas são importantes para nós, ok? É claro, como eu disse já, nós não conseguimos falar de todas as coisas de uma vez, nós temos que ir falando aos poucos, né, e isso leva muito tempo, e é por isso que tem mais de um pregador na igreja também, porque aí a gente vai tentando cobrir os assuntos da Bíblia, porque pessoas têm especialidade em um assunto e outro. Então, ele começa no 17 dizendo, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O versículo 18 diz assim, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, há divisões entre vós, quando vocês se reúnem na igreja, e em parte eu creio nisso. O versículo 19 diz, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Espera aí. Essa igreja, essas pessoas, eles se reuniam para tomar a ceia, ok? E eles se reuniam, e deixa eu explicar isso, a ceia, ela partiu em primeiro lugar, eles comiam a Páscoa, e na Páscoa, na verdade eles tinham refeições mesmo, banquetes, então eles comiam refeição, é tanto que nós vamos ler assim, ó, depois de haver ceado, tomou o pão. Então quer dizer, ele ceou antes de tomar o pão. Que isso significa? Depois de haver ceado, tomou o pão. Ele não vai cear a partir do momento que ele pega o pão para comer, não, é porque eles tinham comido. Então era isso que se tratava a ceia, né? Que aí Jesus veio e serviu, o que nós chamamos hoje de ceia, Jesus serviu no dia da Páscoa. Vocês entendem? No dia da Páscoa eles comiam. Ok? E Jesus partiu o pão, vou dizer assim, é melhor, né? Jesus partiu o pão e distribuiu o cálice ou o vinho no dia da ceia. Ok? Que era no dia da Páscoa. Então, deixa eu voltar no meu ponto aqui. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, no que eu vou dizer agora, eu louvei vocês antes sobre aquilo, mas nisto que eu vou dizer, eu não louvo. O que significa? Deixa eu ir por parte e devagar para que nós possamos entender do que está se falando. É possível, meu irmão e minha irmã, você, crente, está indo bem em uma coisa e não estar indo bem em outra. Ok? É possível você estar sendo louvado por algo e não estar sendo louvado por outro algo.
ok? Porque era isso que estava acontecendo. Nisto eu vos louvo. Agora, nisso que eu vou dizer agora, eu não vos louvo. Por quê? Porque, ele diz aqui, porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu como pastor dessa igreja, eu não quero e não consigo ver pessoas que são más. Nunca é o desejo do pastor ver, não, aquele ali eu não gosto, aquele ali eu gosto. Não, o pastor não quer ver assim. O pastor quer tratar todas as pessoas iguais como ovelhas, que elas são. O pastor deseja sempre tratar as pessoas iguais e como ovelhas. E tendo isso em mente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Deixa eu dizer isso de uma maneira clara. Nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra demônios, espíritos malignos, principados e potestades. E são estes aqueles que causam as divisões e usam pessoas para causar as divisões, ok? O diabo, ele não consegue, ele é um espírito que a gente não vê e não ouve. Então o diabo, ele tenta usar outras pessoas para atingir um e outro. Ok? Então, o que eu vou dar para você? É o seguinte, deixa eu dizer isso para você hoje. O diabo é um velhaco estrategista. Ok? Só que ele usa as mesmas artimanhas de sempre. Ele não tem novas. Ok? O diabo não tem novas ideias. Ele não tem novos planos. Ele não tem. Até porque ele considera os planos dele eficazes. O diabo considera as estratégias deles boa. Ele considera que vai funcionar de alguma forma. Eu não atinjo esse, mas aquele eu atinjo. O diabo sempre está usando da mesma forma, fazendo do mesmo jeito. Então, ele não tem nada novo. Então, nós, cristãos, o que nós temos que fazer? Descobrir quais são as artimanhas do diabo. E por causa de sabermos quais as artimanhas do diabo, nós interrompemos os planos dele. Agora, se nós não entendermos as artimanhas, não conhecermos as artimanhas do diabo, nós não vamos conseguir, nós vamos ser enganados por não saber. A Bíblia declara que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ok? Então deixa eu dizer, o que eu vou estar pregando hoje, e o que eu já comecei a pregar, não é contra você, é para você, ok? Porque se você ficar me ouvindo e sentado aí pensando, eita, o pastor vai falar sobre comunhão, e vai falar algumas coisas que ele já até leu ali, eita, ele vai me pegar. Não, eu não estou interessado em pegar você, eu estou interessado em pegar o diabo, eu estou interessado em mostrar para você como nós vamos pegar o diabo nos seus ardis. Porque eu não estou contra você, e eu não estou contra pessoas, eu estou contra o diabo, e é isso que interessa, e é o que você tem que ter na sua mente. Então, se você me ouvir com coração aberto, eu e você juntos, vamos pegar ele pelo rabo, se é que ele tem rabo, e nós vamos chutar o traseiro dele, e ele vai ter que correr do nosso meio. Então você tem que vir comigo nessa mensagem, para a gente descobrir quais são os planos, quais são as artimanhas do diabo, para a gente poder dar voadora nele, e assim ele vai sair correndo em disparada, e não vai ficar no nosso meio, amém? Eu estou do seu lado e eu quero que você fique do meu lado, porque juntos nós somos mais fortes. Aleluia! Então ele está dizendo aqui, porque eu ouço que há no meio de vós divisões. E aí ele fala algo forte aqui. Ele diz assim, mas de fato é bom que isso seja assim, para que os aprovados apareçam. Oh, meu irmão e minha irmã, eu não quero que nenhum de vocês sejam reprovados. Então realmente você precisa me ouvir como pastor e como mestre, para que você possa me ouvir e se manter no nosso meio como alguém que está contra os planos do diabo sempre. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não quero considerar ninguém que seja reprovado. E creio que Deus
Não queira considerar alguém reprovado. Então, vamos continuar do ponto onde eu estou, para a gente trabalhar melhor isso. Versículo 20 de novo diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Mas peraí, eles se reuniam para comer a ceia, e Paulo está dizendo, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Então eles estavam comendo o quê? Esse versículo 20, ele mostra para mim, que é possível nós termos um dia de ceia, participarmos da ceia e não estarmos de fato comendo a ceia. Vocês ouviram o que eu falei? Vocês entenderam o que eu falei também? É possível a gente ter um dia de ceia, você pegar o pão, você pegar o cálice e não estar tomando a ceia. Foi o que Paulo disse no versículo 20. Vamos de novo no versículo 20. Pois quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Versículo 21 diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então o que está acontecendo aqui? Como assim tomar antecipadamente a sua própria ceia? Do que ele está falando? É que a reunião deles era assim. Imagina, cada um de vocês, ou como família ou como indivíduo, trazendo para cá talvez o seu frango, igual a gente faz no final de ano, sabe? Na ceia de ano novo. Não é assim que a gente faz? Um traz um pernil, alguém traz frutas, alguém traz bebidas. Então a gente se reúne, todo mundo junta naquela mesa grande que a gente costuma fazer, e vamos ter isso nesse ano também. Nós juntamos aquela mesa grande e cada um traz. Só que estava acontecendo aqui, sabe o quê? Eles, por exemplo, eu trouxe o pernil. Imagina que eu trouxe o pernil, mas eu estou chateado aqui com o Luiz Fernando e com a Andréia. Não, fiquei chateado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comer a minha parte antes que ele chegue. Não vou dar um pedaço para eles não. Então eu pego lá o meu pernil, só nós, hein? Só nós. Vamos aqui. Gustavo, Sara, vem. O Nilton, você vai comer comigo, mas eles não vão não. Entendeu? Então a gente vai. Era isso que eles estavam fazendo. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam comendo antecipadamente a sua própria ceia. Ok? Por quê? Porque eles estavam magoados, porque eles estavam chateados, porque eles estavam bravos com outros irmãos. Então eles faziam isso. Além do que, ele está dizendo aqui que alguns ficavam com fome. Então o que estava acontecendo? Se alguns ficavam com fome, é que as pessoas que tinham condições financeiras, que podiam trazer as comidas, elas traziam. E os outros que não tinham condições, eles não traziam nada. Só que se cada um está comendo antecipadamente a sua própria ceia, e o outro está ficando sem comer. Então é por isso que uns comem demais, ele estava dizendo, alguns comem demais, e outros não comem nada. Por quê? Porque há divisões no meio de vós. É isso que está acontecendo aqui, ok? É isso que está acontecendo aqui. Então, porque havia divisões, alguns comiam antecipadamente a sua própria ceia. Diga para o seu irmão do lado, aqui não é assim, pastor. Não, aqui não. Aqui não. Inclusive nós vamos ter uma ceia de ano novo aqui, e vai ser totalmente diferente do que está escrito, amém? Nós vamos ter comunhão, e essas comunhões precisa haver no nosso meio. Precisa, ok? E eu vou deixar vocês comer um pedaço do pernil. Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos no versículo... Vamos ler de novo esse 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então imagina, eles traziam lá o vinho, a bebida para eles tomar, e eles acabavam tomando tudo para o outro não tomar, e acabava ficando bêbado, embriagado. Isso estava acontecendo nessa igreja. Então veja, havia coisas que Paulo estava dizendo assim, sobre isso eu vos louvo. Mas sobre essa questão aqui, eu não concordo com vocês.
eu não vos louvo. Ok? Versículo 22 diz: não tendes porventura casas onde pode comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aí Paulo vem com uma explanação aqui fantástica de alguém que não estava lá com Jesus no dia da ceia, não estava com os apóstolos naquele dia, mas ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que é o versículo 23, aquele tradicional, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei ou entreguei. Queridos, veja só isso, esse homem, ele teve revelações profundas e ele diz que ele recebeu essas revelações diretamente de Jesus Cristo. E para você ter uma ideia de que o homem precisava ter recebido mesmo muita sabedoria de Jesus Cristo, imagina que agora a igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade pagã, ok? Eles eram pagãos. Agora imagina o tanto de bigamia que tinha naquela cidade. Homens casados com várias mulheres. Eu não sei se o inverso também acontecia, mas tinha homens lá casados com várias mulheres. Então imagina esse Paulo, que agora tem na igreja dele, a igreja de Coríntios, homens casados com várias mulheres. E nós sabemos que no evangelho não se deve, você pode chegar assim, mas você não vai continuar. Então como Paulo ia responder essas questões agora? Como Paulo iria corrigir essas coisas? Não, você não pode ter duas mulheres. Beleza, mas com quem eu tenho que ficar? Então ele precisava de muita sabedoria. E aí é onde ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu... Eu pulei algum versículo? Eu li o 24? Vocês prestaram atenção se eu li o 24? Vamos lá de novo, o 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Tradicionalmente, a igreja, entendeu que Paulo estava dizendo que algumas pessoas eram indignas para comer e outras eram dignas. A tradição nos ensinou que era isso que estava acontecendo. Algumas pessoas são dignas, outras pessoas são indignas. Mas essa carta, ela foi escrita para a igreja. E a igreja é um corpo de cristãos, um corpo de crentes. E não há crentes indignos e depois crentes dignos. Só há crentes dignos. Se você é crente e aceitou a Jesus, Ele te tornou digno. Porque o que faz de mim e de você digno, não é o que nós fizemos. Olha o comportamento do Igor. Como o Igor se comporta bem. Como ele... Não, isso não faz dele uma pessoa digna. O que faz do Igor, de mim e de você, uma pessoa digna, é o sacrifício que foi feito na cruz por nós. Isso nos torna digno. Então, se ele está escrevendo uma carta para a igreja, logo ele está escrevendo por uma carta para a igreja que é
digna. Vocês entenderam? Essa igreja, ela é digna. Não há no meio nosso, se há todos aqui são cristãos, não tem aqui cristãos indignos e cristãos dignos. Não tem isso. Não é possível. Porque como eu já te falei, não está baseado em comportamentos humanos. Está baseado no sacrifício que foi feito por mim e por você. Está baseado nisso. Olha, meu querido e minha querida, somente isso que eu falei já era suficiente para você pensar: se alguém está sendo abençoado, eu também quero, eu tenho direito, não pelos meus méritos, mas pelos méritos do que foi feito na cruz. Se alguém está recebendo portas abertas, eu também quero, porque eu também recebi a mesma coisa. Se alguém no nosso meio está sendo curado ou curada, eu também quero, porque eu tenho tanto direito quanto essa outra pessoa que está sendo curada. Porque o que nos faz ter direito ou nos torna digno não é os nossos comportamentos de uma vez por todas, mas é o que foi feito por nós naquela cruz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando sobre a ceia, gente. Eu estou falando sobre a ceia. Ele fala aqui: manter mágoas e brigas torna os crentes a ficarem fracos, doentes, e alguns ainda morrem. Porque se o contexto da carta ele estava falando sobre essas pessoas que desprezavam as outras, comia a sua própria ceia, e ele vai continuar no capítulo dizendo, eu vou ler o versículo 26 de novo: porque todas as vezes que comerdes o pão ou beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Agora veja, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós lemos isso na ceia. Então nós pensamos que na ceia é o único dia que nós temos que nos examinar. Você deve se examinar sempre. Por exemplo, hoje é o dia da ceia. Vamos supor que algumas pessoas guardaram algumas coisas, alguns pecados para confessar, algumas mágoas, algumas pessoas para perdoar, algumas pessoas para acertar as contas. Vamos supor que tivesse acontecido isso, né? E o que nós costumávamos fazer na igreja antiga? A gente acertava tudo, né? No dia da ceia a gente tinha um momento para oração. E nesse momento da oração, o que acontecia? A gente orava e falava: Senhor, lembra aquilo que eu fiz com o Nicolas? Me perdoa. Senhor, aquela mágoa eu entrego também para o Senhor. Lembra aquela outra coisa que eu fiz? Pai, me perdoa, me purifica com o sangue de Jesus. Ofa, estou livre para tomar a ceia. Acabei de acertar as contas, não é? Então, o que acontecia? Você se sentia livre porque você está se examinando, então você estava livre agora para tomar a ceia, né? Ao passo que você sabe também que acontecia de pessoas dizer: não, eu não vou querer hoje a ceia. Então você sabe que se há um cristão que disse eu não vou querer, é porque tem pecados que não puderam ser largados, não é? Pecados que não puderem ser confessados, porque você só confessa o que você vai largar, não é? Então algumas pessoas, inevitavelmente estão dizendo: eu não vou largar esse pecado. Eu não vou tomar a ceia hoje. E tudo isso vem acontecendo na igreja. Mas é uma igreja infantil que faz isso. É uma igreja criança. Tanto os membros quanto os líderes. São tudo infantil. Porque na verdade, ele está dizendo assim, depois que você se examinar, você deve tomar a ceia. Ok? Então, o que acontece? Mas não é somente hoje o dia para você tomar a ceia. Ou se examinar, quer dizer. O dia para você se examinar é todos os dias. O que está dizendo é que eu não posso examinar o Newton.
E nem ele pode me examinar. Nós temos que fazer por nós mesmos. Quando? Querido e querida, o cristão não quer errar. O cristão não quer pecar. Se alguém está cometendo pecados e não está acertando as contas, nem está sentindo por isso, provavelmente ou você não aceitou a Jesus, não se converteu de fato, ou há um grande problema com você. Porque nenhum cristão é assim com vocês também? Eu estou enganado sobre isso? Oh, vocês estão muito quietos hoje. É assim com vocês também? É a minha pergunta. É assim com vocês? Vocês, quando pecam, quando cometem um erro, vocês ficam tristes? Se arrependem? Querem logo confessar? Agora vocês entenderam, né? Querem logo, eu acho que o calor que está atrapalhando vocês, ou sou eu mesmo? Não tem como eu ensinar de outra forma, gente. Então vocês vão precisar aguentar firme, ok? E se a gente passa sem ensinar essas coisas, a igreja não aprende. Ok? A igreja não aprende e o diabo continua com as mesmas artimanhas velhas, só que para nós elas são novas. Por quê? Porque a gente não conhece. Deixa eu dizer algo para vocês importante. A Bíblia diz que o diabo, em Marcos capítulo 4 que fala, a parábola do semeador, ele diz que quando a palavra de Deus é semeada, a Bíblia diz em Marcos 4, quando a palavra de Deus é semeada, logo vem Satanás para roubar a semente que foi semeada. Então, do que o diabo está atrás? Do que o diabo está atrás, meu irmão e minha irmã? Da semente, da palavra. Por que ele está atrás? Por que ele está atrás da semente, da palavra, meu irmão e minha irmã? Porque ele sabe que se você ouvir as palavras e deixar entrar em você, essas palavras vão te levar à promoção, ao sucesso, ao crescimento, ao avanço, e você vai conseguir detectar os planos e as artimanhas do diabo quando ele estiver aprontando contra você. E ele teme, porque a palavra ou as palavras, a palavra de Deus é que traz luz para nós e nos mostra exatamente o que nós precisamos ver. E o diabo não quer que você saiba e conheça os planos dele. Ele não quer que você entenda os planos dele. E olha só, meu irmão e minha irmã, se o diabo não quer que você entenda os planos, e é por meio da palavra que você entende os planos de Deus, é por meio da palavra que você descobre o que tem para você, o que ele preparou para você. Se é por meio da palavra que você descobre as bênçãos que te pertencem, se é por meio da palavra, então o diabo vai querer sempre roubar a palavra de você, para que você não ouça, e mesmo se você ouvir, ele vai ajudar você a não entender. Deixa eu dizer algo para vocês importante. Eu sou humano, ok? Eu sou uma pessoa humana como você. O que significa que eu cometo erros também, certo? Sim ou não? Tem alguém aqui que não comete erros? Levanta a mão. Então vocês realmente são humanos. E eu também o sou. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você não ouviu nada do que eu preguei hoje, mas ouviu o que eu vou falar agora, e levar isso com você, muitas coisas que o diabo tem tramado, vai ser interrompido no meio do caminho. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. E como pastor dessa igreja, eu tenho procurado fazer as coisas certas, andar de maneira certa, ensinar as coisas certas, tenho procurado ouvir Deus, e no meio desse caminho, pode ser que eu tome alguma decisão errada, pode ser que eu faça alguma coisa errada, sabe, no meio desse caminho, porque assim como você, eu também me entristeço quando eu cometo algum erro, ok? Assim como você, eu também sinto e não quero cometer outra vez. Quando eu descubro que eu cometi um erro, eu não quero cometer de novo. Mas agora veja o que eu vou dizer para você. Você percebeu que não somente aqui nessa igreja, mas em qualquer igreja onde tiver um pastor, o pastor é o alvo onde as pessoas ficam chateadas com ele? Eu estou falando do pastor principal. Porque os pregadores aqui, eles pregam a palavra,
eles têm também alimento, mas você sabe que a carga maior na questão de alimentos espirituais está sobre os ombros, está sobre o pastor da igreja. Então o que eu estou dizendo para você? Se o diabo puder fazer você ficar chateada ou chateado comigo, ele sabe que ele está cortando, sabe o quê? O suprimento da sua vida. Porque eu disse para você, eu erro também. Mas, por exemplo, eu vou usar o exemplo de uma pessoa da igreja. A gente se ama, ela me ama e eu a amo também, ok? Então, eu não vou falar o nome dela, mas ela vai saber que eu estou falando dela, ok? Tem uma pessoa na igreja que eu a amo e ela me ama muito, e eu sei disso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas ela ficou alguns meses, ouça isso, alguns meses, sem conseguir ouvir as minhas mensagens aqui na igreja. Vindo aos cultos, chateada comigo, brava, não queria conversar, magoada comigo. A gente sentou, a gente conversou, ela me contou tudo isso. Ela disse: pastor, eu estava mesmo chateada com você, muito, não queria te ouvir. A última mensagem que você pregou sobre cura, eu entendi totalmente ao contrário do que você disse, estava magoada. Agora, perceba uma coisa, deixa eu te dizer isso. Ela me falando, e sabe que eu não tinha feito nada? Ela está no culto, está me ouvindo o que eu estou falando. Eu não tinha feito nada. Agora, meu irmão e minha irmã, como acontece isso? Por que acontece isso? Às vezes eu posso ter cometido algo, ok? Às vezes eu posso cometer algo. Às vezes uma coisa até pequena, o fato de ter passado e não ter cumprimentado alguém, isso é uma coisa pequena. Às vezes eu posso ter escolhido outra pessoa em vez dela para alguma coisa, algum cargo. Às vezes eu posso realmente ter feito algo. Então, o que acontece? Eu estou te dando, porque olha, o diabo, como eu disse, é um velhaco estrategista. E como eu disse, se você não entender nada nessa mensagem, mas entender o que eu estou falando agora, você vai pegar o diabo. Ele é um estrategista velhaco. Mas nós temos a mente de Cristo. Você ouviu o que eu disse? Ele é um estrategista, o diabo. Ele é um estrategista. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que significa, se nós prestarmos atenção a Cristo, e Cristo é o ungido, se nós prestarmos atenção na mensagem ungida, nós não vamos ser pegos pelo diabo. Por quê? Meu querido e minha querida, o que você deve fazer? Ao invés de você cortar o suprimento, que é o do seu pastor para você, de você estar chateada ou chateado com o seu pastor, procure o seu pastor e senta e fala as coisas que tem que falar. Fala, abre a boca, conta tudo, fala: pastor, é o seguinte, estou chateada com você. Por que é, meu irmão e minha irmã? Por causa disso. Então, a gente vai conversar e no final de tudo, sempre o diabo vai ser envergonhado. Sempre ele será envergonhado, sempre. Então não fique com dúvida. Por que o pastor tomou essa decisão? Por que o pastor falou isso? Por que ele pregou aquela mensagem? Por que o pastor agiu assim? Por que ele escolheu ela e não eu? Por que o pastor vai seu pastor e procure? Se você não é membro dessa igreja, você for de outra igreja, faça a mesma coisa, porque vez após vez, apesar desse ser um plano velho, um plano antigo, apesar de está funcionando muito, e o diabo sabe disso, mas você não precisa mais cair nessa artimanha, você não precisa mais cair nesse laço, porque a hora que o diabo chegar com informações, notícias e mentiras, você vai dizer: alto lá, Satanás, aqui não, porque eu estou preparado, eu estou preparada, e aqui você não vai bagunçar, porque eu não vou deixar. Nós temos a mente de Cristo, meu irmão e minha irmã, e nós precisamos usar a sabedoria que vem de Deus. O suprimento está sendo cortado e muitas pessoas estão deixando. E às vezes não sabe explicar o porquê, não sabe por que está magoado. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã.
Não empresta os seus ouvidos para Satanás, não empresta a sua boca para Satanás, não participe desse ato com ele, deixe ele sozinho, não entre nesse negócio com o diabo. Se ele está falando, não dê ouvidos e não vai repetir besteiras, não vai repetir coisas que o diabo tem falado nos seus ouvidos, porque a única coisa que o diabo quer é quanto mais pessoas ele puder parar, quanto mais pessoas ele puder magoar contra o pastor, contra o pregador, ele vai fazer e ele vai trabalhar, mas muitas pessoas não estão prestando atenção e continuam deixando e dando ouvidos. Eu estou dando a palavra para você. Agora você percebe o focinho dele. E quando você percebe o focinho dele, você dá um tapa no focinho dele. Você dá um nele que ele não vai voltar mais. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e não há poucos que morrem. Todos nós podemos ser curados a qualquer tempo. Então não se condene e não se acuse. Porque eu não estou pregando, como eu disse no começo, uma mensagem contra você. Eu estou pregando uma mensagem para você. É para o seu benefício e não contra você. Se você não ouvir da maneira que tem que ouvir hoje, pode sair daqui bravo comigo e pensando, o pastor pregou para mim, não para você. Da maneira que você está pensando. Mas para te alcançar, te abençoar, te enriquecer, te fortalecer, porque você vai saber, está vindo isso daí, esse falatório contra o pastor, porque é o meu suprimento que está indo embora. É o meu suprimento que está saindo aí, ó. É o meu suprimento. E o diabo está atrás do seu suprimento. Ele está atrás da palavra que é semeada para você. Meu querido, minha querida, porque muitas vezes nós somos tentados a estar falando de alguém? Porque muitas vezes nós somos tentados, eu digo nós de um modo geral, viu? Porque nós somos tentados a principalmente falar do pastor? Por quê? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram o porquê? Pastor, eu acho que você está se defendendo. Eu acho que você está ouvindo o diabo mais uma vez. Como eu disse, eu não disse que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito. Mas eu me dedico, me esforço para pregar uma mensagem boa que vai alimentar você e que você vai se levantar daqui para conquistar, para vencer. Quem já me ouviu aqui batendo? Subindo aqui e batendo? Nem hoje à noite, que aparentemente é uma mensagem dura, mas é uma mensagem que vai te fortalecer. É uma mensagem dura, claro que é. Mas eu sou pastor, eu tenho que pregar de vez em quando algumas coisas assim. Senão você não é alimentado. Senão você não é edificado. Então, do que nós estamos tratando hoje, meu irmão e minha irmã? Nós estamos tratando da mesa da comunhão. E hoje nós vamos poder trocar o cálice. Eu não sei se existe pessoas aqui que estão chateadas comigo, mas hoje nós podemos trocar o cálice. Sabe, eu vivo de tal forma que não existe alguém, eu não gosto daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa eu não gosto, não existe isso para mim. Eu não uso a palavra odeio. Eu não odeio nada. Eu não tenho isso. Não tenho. Eu não tenho esse negócio de não gostar de alguém. Ninguém, pastor? Não, ninguém. Eu já aprendi isso há muito tempo. Eu não podia permitir não gostar de alguma pessoa. Então não tem esse negócio de não gostar de alguém. Pastor, mas eu não gosto de um 5. É melhor você arrumar as coisas.
Porque a mesma natureza que eu tenho, você tem. E é a natureza de Deus que está em nós. E essa natureza, ela tem que ser utilizada. A natureza de Deus que está em nós tem que fluir no meio de nós. E qual que é a natureza de Deus, meu irmão e minha irmã? Deus é. E se Deus é amor, e nós temos a natureza de Deus, logo nós temos a natureza do amor habitando dentro de nós. Vocês entenderam isso que eu falei? Quantos têm a natureza do amor aqui? Essa é a sua natureza. Uma coisa é dizer Deus é amor, mas eu estou dizendo você é amor. E se você deixar a sua cabeça comandar e não o seu coração, então a sua cabeça vai te levar muitas vezes por que não deveria. Então você tem que ser guiado pelo coração, pelo seu espírito. Porque o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Alguém pode dizer, pastor, você trocou o versículo. Veja, o Espírito Santo está no nosso coração, no nosso espírito. E é dali onde nós recebemos as informações. Nós somos guiados pelo nosso coração. Nós somos guiados aqui. Porque é onde o Espírito Santo habita. Nós temos a natureza de Deus. Então quem topa pegar o diabo agora na curva? Quem topa? Nós vamos pegá-lo na curva, meu irmão e minha irmã. Eu estou dizendo para você. Por quê? Porque você não vai guardar mais nada contra o seu pastor. Você vai chegar e chamar. Pastor, eu preciso conversar. Ok, vamos lá. Ok. Pode falar, não, pastor, é o seguinte, é isso aqui, é aquilo ali, é aquilo outro, e é aquilo outro também. E pronto, essa pessoa a qual eu me referi, que eu disse que está no nosso meio, quando teve uma conversa comigo, pessoalmente, limpou tudo, abriu, saiu. Ela disse, eu não ia te procurar. De fato que ela não me procurou, eu a procurei. Eu a procurei. Mas ela disse, eu não ia te procurar. Mas por que acontece isso, gente? Não vou falar com ele não. Não vou conversar não. Não vou. Por quê? Porque conversar comigo é a solução que você precisa. Conversar comigo é a solução. Porque quando a gente conversa, a gente termina em pizza sempre. Nós vamos terminar em pizza sempre. Se não der, aleluia. Se não der para terminar em pizza, nós vamos terminar em churrasco. Se não der em churrasco, a gente termina, no mínimo nós vamos terminar num café. Amém? Quem gosta de café aqui? Temos alguns bons cafezeiros aqui no nosso meio. Aleluia. Não é? Temos alguns bons cafezeiros. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou falando disso em relação a mim, mas tem que ser isso em relação a todos nós. Em relação a de uns para com os outros. Ah, eu tenho algo contra o Ricardo. Chame o Ricardo e fala para o Ricardo o seguinte, eu tenho isso aqui contra você, rapaz. Você fez isso aqui ou eu achei que você fez. Tem alguma coisa contra o Lelo? Procure o Lelo, fale com o Lelo. Não deixe o diabo armar e vai armando. Não, vamos acabar com isso no nosso meio. Vamos acabar com isso no nosso meio. Vamos dar um pontapé na cara do diabo. Vamos acabar com a festa dele, acabar com a farra dele. E ele não vai ter espaço. Imagina, gente, olha, presta atenção. Porque nós não chateamos, nós somos humanos, certo, gente? Nós não chateamos. Às vezes eu posso ficar chateado com o Newton. Estou chateado. Mas o negócio é eu vir aqui e falar assim, cara, aquela hora lá, não achei certo não achei bom, foi aquilo ali. De repente ele fala para mim, cara, não, você entendeu errado. Rapaz, você entendeu errado. Como assim entendi errado? Explica. Aí ele começa. Eu falo, hã? E mais uma vez o diabo tomou uma no focinho dele. Mais uma vez. Mais uma vez. E suprimento não vai acabar. Ah, porque imagina que o Guto vai ministrar hoje, certo? Veja se não acontece isso na igreja. E eu estou chateadão com o Guto. Chateadão. Nem vou receber hoje o que ele ministrar na música ali. Nem vou. Vou ficar só na hora da pregação. Por enquanto eu desligo aqui. Aí o Guto ministrando, a unção caindo, todo mundo caindo. A unção, o poder. E eu lá assim. Não vou dar atenção para ele não.
Não adianta, Espírito Santo, para, Espírito Santo. É o Espírito Santo tentando tocar, ele tentando tocar a pessoa, né? E a pessoa, não, para, querendo rir, né? Para, Espírito Santo, para, eu não vou. Guto está ministrando, chateado com ele, não quero. Ele já parou? Oh, graças a Deus. Não, gente, não podemos. Porque quando nós, olha, veja, eu estou dizendo que estamos todos no mesmo barco e que todos nós cometemos erros, certo? Todos nós cometemos erros. Agora, quando a gente fala, não vou perdoar, não vou perdoar, nós estamos dizendo, eu sou melhor do que aquela pessoa. Eu sou melhor. Eu já disse para vocês uma vez numa pregação, eu tenho um estoque de créditos aqui dentro de mim. Um estoque de créditos para cada um de vocês. Porque eu já sei, alguém aí vai errar comigo. Eu já sei. Só que se eu tenho essa consciência, vai errar comigo, e eu tenho crédito para essa pessoa, então eu vou conversar. E depois que eu conversar, tudo vai ficar bem legal. E se você viver assim, você fala, pastor, mas onde você aprendeu esse negócio de crédito? Foi com Jesus. Aonde que Jesus falou de crédito, pastor? Para com isso. Falou, eu te provo. Não falou, pastor, falou. Ele disse, alguém perguntou, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim que eu deva perdoá-lo? Ele disse 70 vezes? Não, 7 vezes, ele falou, né? Não, mas peraí, Pedro primeiro. Quantas vezes? 7 vezes? Aí Jesus falou, não, 7 não. 70 vezes 7. Por dia. E o Newton ainda diz aqui que é por dia. Imagina, gente. Esse cara errando 490 vezes comigo. E eu tenho que... Não vai dar tempo nas 24 horas você errar 490, né? Mas, veja, nós somos cristãos, veja, gente. Não quero ninguém ter isso aqui, não. O pastor está pregando isso daí, eu estou tendo. Não quero ninguém ter isso aqui, não. O negócio é o seguinte. Somos família. Estamos interessados em colocar o diabo para fora e todos nós ficarmos dentro. Ok? Estamos interessados em andar em amor uns com os outros. E se todos nós tivermos consciência do que Jesus falou para Pedro, que vale para todos nós, são 490 vezes erros, um contra o outro, e nós vamos perdoar de novo, ok? Nós vamos perdoar de novo, amém? Prontos para vocês tomar a ceia? Então nós vamos tomar a ceia juntos, baseado no que eu disse. Se você tiver algo para perdoar, algo para pedir perdão, se você tiver algo que você guarda com alguém, hoje nós podemos fazer isso para ninguém ficar constrangido. Se você não tiver ninguém para trocar a ceia, arrume alguém para trocar a ceia. Ok? Eu digo o cálice. Se você não tiver ninguém, eu não tenho nada contra ninguém, está tudo bem com todo mundo, arrume alguém que você vai trocar a ceia hoje do mesmo jeito. Ok? É a mesa da comunhão. Aqui é a mesa da comunhão e não da inimizade. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Aleluia! Não vai haver nenhum fraco no nosso meio, não vai haver nenhum doente no nosso meio, não vai haver ninguém morrendo no nosso meio. Nós vamos fazer a coisa certa, da maneira certa. Aleluia! Nós vamos adorar com as músicas. Glória a Deus. Deus é muito bom.